governo brasileiro transformou a reunião presencial da cúpula de presidentes do Mercosul, que ocorreria agora em 17 de dezembro, num encontro virtual. Nós vamos retornar agora a Brasília para conversar com a Luciana Verdolim. Luciana, o que motivou essa mudança aí realizada pelo presidente, pelo governo Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia também a quem está acompanhando a gente. Oficialmente, segundo lá o Ministério das Relações Exteriores, o problema é a questão dessa nova variante da Covid-19, que está preocupando as autoridades e que, por conta disso, essa reunião virou uma reunião virtual. A última reunião do Mercosul, a última cúpula do Mercosul, também foi de forma virtual, o que está se tornando até constante exatamente por conta da preocupação da contaminação aqui entre os países. O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O problema de transformar esse encontro em virtual é que não vai ter mais aquele encontro do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. As relações do Brasil com a Argentina estão estremecidas desde a eleição de Alberto Fernandes em 2019, por conta de críticas do presidente Jair Bolsonaro à decisão tomada pelo povo daquele país. A avaliação que se faz, a grande reclamação do presidente Bolsonaro é da forte ligação de Alberto Fernandes com o ex-presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores. E essa relação está cada vez mais forte, então é uma oportunidade que está sendo perdida. A discussão que se dá é de que um encontro virtual dificilmente vai ser possível avançar em questões importantes, como tem discussão aí de tarifa externa comum do Mercosul, que precisa também ser discutida, as negociações precisam avançar, mas como o encontro vai ser virtual, deve-se avançar pouco, as discussões vão ser bastante superficiais. Isso o próprio governo brasileiro admite nos bastidores. O presidente Bolsonaro participou agora há pouco da Cúpula pela Democracia, protagonizada e comandada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e daqui a pouco tem uma outra solenidade aqui no Palácio do Planalto. Bolsonaro vai participar das comemorações pelo Dia Internacional contra a Corrupção. E a CGU vai apresentar um relatório sobre os avanços, sobre o que o governo brasileiro tem feito nos últimos anos, exatamente para tentar conter o problema, e vai fazer uma avaliação dos casos que foram descobertos, de punições que foram aplicadas. Eu fico imaginando, Luciano, como você disse aí nesses compromissos de hoje, a questão aqui de São Paulo, né? A confusão que está no aeroporto internacional aqui de São Paulo, que fica na cidade de Guarulhos, aqui na região metropolitana da capital paulista. O repórter Michael Mendes está acompanhando desde as primeiras horas lá pela Jovem Pan, mostrando aí a chegada de brasileiros, uma nova exigência, e as explicações até agora são exigências que estão sendo atendidas pelo governo do estado de São Paulo. Há toda uma discussão se haveria prerrogativa do governo atuar em relação ao ambiente do aeroporto internacional, seria algo federal, mas eu imagino que o presidente não deixará passar essa questão hoje nesse discurso logo mais, viu, Luciana? Olha, o presidente Bolsonaro, ele critica muito o posicionamento de governadores e prefeitos, até estuda uma forma de trazer. Tem a expectativa na legislação do ano passado que determina que cabe ao governo federal definir regras com relação a essa relação de autoridades por conta da pandemia da Covid-19. O presidente, ele critica o passaporte da vacina, ele defende a necessidade de se garantir o direito de ir e vir, e reclama não só dos governadores e prefeitos, e reclama também do Supremo Tribunal Federal, que quando chega alguma reclamação, que quando chega algum questionamento no Supremo, o Supremo tem dado razão a governadores e prefeitos, dizendo que por
conta deles estarem na ponta, estarem mais perto da população, cabe a eles a decisão aí de medidas mais restritivas. O presidente não gosta, ele tem alertado que não é o momento de novas medidas de restrição e diz que ninguém aguenta mais essa discussão, possibilidade de lockdown, ele não gosta de passaporte da vacina, que critica até essa discussão que a gente está vendo aí nos últimos dias de aumentar o escopo das vacinas, chegando até as crianças, aos menores de 12 anos. Então, o presidente com certeza deve reclamar aí desse posicionamento, se não agora, nessa solenidade que vai acontecer aqui no Palácio Planalto, mais tarde na live que a gente transmite toda quinta. Sem dúvida, Luciana, daqui a pouco você retorna diretamente de Brasília com informações ao vivo aí na cobertura do presidente Jair Bolsonaro. São 10 horas e 45 minutos. Quero dar o meu bom dia a Cristina Grêmio para falar sobre, inicialmente, essa questão que envolve aí o Mercosul, Alberto Fernandes, e depois, na sequência, Cristina, podemos falar também sobre essa bagunça que está o Aeroporto Internacional de São Paulo, principal aeroporto do país, da América Latina, um dos do mundo, e hoje uma grande confusão aqui em Guarulhos. Cristina, bom dia. Bom dia, Marcelo, e a todos que nos assistem. Sim, em relação à mudança de formato, né, da cúpula do Mercosul, eu queria destacar a unanimidade, quase unanimidade da imprensa em seus títulos. Governo Bolsonaro cancela a cúpula do Mercosul. Não está cancelada, ela foi transferida do formato presencial para o formato virtual. Tem a explicação oficial, dizendo que é por questão da variante Ômicron, e aí a gente tem que se colocar no papel do governo e avaliar a saraivada de críticas que viriam caso ele mantivesse o encontro presencial. E a gente tem um precedente que foi a questão da Copa América, o tanto de barulho que fizeram por conta de ter sido mantida a Copa América com todas as restrições sanitárias, os cuidados, e ainda assim querendo culpar o governo Bolsonaro de irresponsabilidade por sediar a Copa América, por ter aceitado sediar a Copa América. Agora, com o mundo inteiro se fechando diante da falta de informações ainda em relação a essa nova variante, se não tomasse esse cuidado, seria de novo taxado de irresponsável. Então eu acho prudente que haja um cuidado em relação à entrada de estrangeiros, especialmente no momento em que se cobra tanto a exigência de passaporte, de vacina, e a gente vê essas confusões aí no aeroporto de Guarulhos. Já falo sobre isso. Só lembrando que há uma especulação por parte da militância da esquerda radical, aquela esquerda que faz parte do Foro de São Paulo, querendo associar o cancelamento à ida do ex-presidente Lula para a Argentina hoje, para se encontrar justamente com o presidente Alberto Fernandes, que não é desafeto do presidente Bolsonaro por causa de críticas feitas pelo presidente Bolsonaro. Ele já era desafeto anteriormente, ele fazia fotinho de Lula livre junto com os petistas, ele veio visitar o ex-presidente Lula na cadeia, ele faz parte do Foro de São Paulo, ele faz parte dessa cúpula de países que compartilham programas tipo Mais Médicos de Cuba com o Brasil para tentar desviar dinheiro para ditaduras amigas. Ele faz parte desse grupo. Então, a desavença entre o governo Bolsonaro e o governo Fernandes começou por parte da Argentina e não do Brasil. Depois, sim, na época em que Fernandes era candidato e começou a fazer suas propostas de campanha lá, todas ao contrário do que pensa o atual governo brasileiro, obviamente que a fissura ficou maior. Então, os esquerdistas estão querendo dizer que o presidente Bolsonaro não aceitou que o ex-presidente Lula fosse causar esse tumulto lá, se mostrar abraçado, confraternizando com Alberto Fernandes dias antes do primeiro encontro, seria o primeiro encontro presencial de Alberto Fernandes com Bolsonaro, para tentar roubar a cena. A gente sabe que essa é bem a estratégia do ex-presidente Lula, acabou de fazer tour na Europa, mentir através de sua militância de comunicação, que teve encontros e foi recebido com aplausos efusivos no Parlamento Europeu, quando não, eles tinham pego emprestado um pedaço físico do Parlamento Europeu para uma reunião de esquerda. Não foi o Parlamento Europeu que recebeu o presidente Lula. Então, tem muito ruído nessa comunicação quando vem via blogs de esquerda, mas é importante a gente olhar a tônica das manchetes da imprensa em geral e ver como se compra fácil a argumentação da esquerda de que a cúpula foi cancelada quando ela foi modificada apenas no formato. Agora, eu concordo que enfraquece quando o encontro é virtual, se a intenção era estabelecer algum tipo de armistício entre Brasil e Argentina por conta das desavenças dos governantes, isso ficou para um momento posterior, já que não haverá um encontro presencial. A bagunça no aeroporto de Guarulhos, a meu ver, foi causada por aquele
aviso ontem, até via Twitter, mas também por vias oficiais, do governador João Dória de que, mais uma vez, não vai respeitar ordem nenhuma federal, decisão nenhuma em relação à República Federativa do Brasil, que ele, governador de São Paulo, é o rei do momento ali, e pouco importa se há um aeroporto internacional sediado dentro do seu espaço geográfico, quem manda é ele. O que aconteceu? Os funcionários do aeroporto estão perdidos. Alguns estão cobrando passaporte de vacina, que não é exigido de estrangeiro, pela portaria do Ministério Público, que foi amplamente divulgada. Outros estão cobrando apenas o exame PCR, que deveria, esse sim, ser cobrado de todos, até porque está na portaria e é ordem nacional. Vai entrar no Brasil, seja brasileiro ou estrangeiro, tem que fazer esse exame com até 72 horas de antecedência. Agora vamos ver se vem uma contrapartida do governo federal, alguma decisão mais dura aí por parte até do Ministério da Saúde, para tentar organizar, porque é muito injusto que pessoas que em tese não estão doentes, que em tese estão com a sua documentação ali para comprovar, passaram horas num avião trancadas para vir visitar a família ou resolver questões de negócios, enfim, pouco importa o motivo da viagem, mas depois dessa exaustiva viagem tem que esperar horas e horas e horas em pé e aglomeradas. Quem está promovendo a aglomeração no aeroporto de Guarulhos é o governador João Dória.